o Renato também foi um dos troços mais marcantes que eu tive na minha vida. Foi sensacional aquele bate-papo com o Renato. O Renato é um baita cara. Além de ser um coração extraordinário, um profissional formidável, é ser humano, é gente acima de tudo, Magno. Não, verdade. E assim, aquela entrevista, ela por si só, ela se acontecesse no dia mais trivial do mundo, ou seja, o Renato não acabou de chegar em nenhum clube, o Renato está simplesmente treinando, tá? Só está treinando e resolveu dar uma entrevista, o Grêmio não vai ter nenhuma, ou o clube que ele estivesse à época treinando, não vai ter nenhuma partida decisiva, por si só, ela já seria muito emblemática, ela já seria muito forte, primeiro porque não é todo dia que o Renato dá entrevista naquele formato, né? Quase que um bate-papo, quase isso que a gente está fazendo aqui, de uma forma muito franca, muito aberta, com praticamente temas livres. E só que ela conseguiu ser ainda mais emblemática, e para mim foi assim, com certeza um dos grandes marcos da minha carreira, porque ela foi a primeira entrevista, na verdade foi a única entrevista, então foi com muita exclusividade que conseguimos aquilo, e ele falou que só aceitou, só teve essa iniciativa porque eu era a única pessoa com quem ele queria falar da imprensa, porque seria a primeira vez que ele estaria falando depois da saída dele no Flamengo. Então Isso. ele ia dar, como ele acabou falando, alguns pontos de vista que ele teve naquela passagem. E que assim, sendo bem sincero, eu concordo muito não é nem justificativa, mas com o argumento que ele usou, que é o seguinte: se não há aquele erro individual, que é um erro que não acontece em todo jogo, né, dificilmente em jogos de grandes equipes, e das grandes equipes do futebol brasileiro, você vê esse tipo de erro técnico tão infantil, tão bobo. E o Renato conquista aquela Libertadores, que o Flamengo não jogou mal aquela Libertadores. Eu acho que inclusive o Flamengo jogou melhor a Libertadores de 2021 e que acabou perdendo do que a de 2022, que acabou ganhando. Eu acho que o desempenho do Renato naquele time foi melhor que o do Dorival, mas aí fica quem ganhou, né? Então se o Flamengo não perde aquele título naquela bobeira, o Renato teria se consagrado de vez também no Flamengo. Só que assim, aí você pega até um outro contraponto, que será? Porque o Dorival acabou de ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores e foi demitido. Mas também eu acho o Dorival dormiu técnico do Flamengo e acordou desempregado. Isso é inacreditável. Não existe. Isso é inacreditável, não existe. Então assim, e aí ele abriu o jogo, ele falou praticamente tudo que ele queria falar naquela entrevista, e teve o emblemático encontro de Renato Portaluppi com Renato Gaúcho, ou de Renato Gaúcho com Renato Portaluppi, e que foi muito maneiro, cara. Ali foi um momento muito especial. E vou te falar, Farid, eu estava tremendo, feito zagueiro inexperiente, zagueiro de base numa arena lotada. Mesmo, adversário, no caso. Eu tava tremendo de uma forma, assim, eu me senti, eu acho que a analogia perfeita é essa. Eu tava me sentindo o zagueiro do Aimoré, com 17 anos, entrando na arena, com a arena lotada, e todo mundo cantando aqui, eu com uma responsabilidade imensa. Tava muito nervoso. Mas tu sabe, Magno, eu vou te dizer, como telespectador e assisti mais de uma vez, que tu demonstrava tanta, por isso é gênio, é fenômeno, demonstrava tanta tranquilidade, tanto relaxamento no bate-papo, não um relaxamento na entrevista, o relaxamento tranquilo, descontraído, e foi absolutamente que eu
ninguém notou, tu tá falando agora, parecia um zagueiro numa decisão, um zagueiro juvenil numa decisão. Que momento daquela entrevista o Magno Navarro relaxou? Foi depois do Renato com o Renato? Não, porque o Renato com o Renato acabou sendo mais pro final da entrevista, Sim. né? Que eu sabia que... Mas então tu estava ansioso para fazer Renato com o Renato? Tinha uma ansiedade ali, porque claro que ele já tinha falado várias vezes para mim, principalmente quando eu fazia algum vídeo que acabava repercutindo muito, aí ele acabava entrando em contato, às vezes pelo assessor dele, né? Para dizer, cara, gostei muito do vídeo tal que você fez, achei muito maneiro e tudo mais. Mas quando você tem a oportunidade de imitar pro imitado, isso não é todo dia, cara. Não é todo dia, não é todo dia. Claro que em outras ocasiões eu acabei passando por isso porque eu imitei várias vezes o Caio Ribeiro pro Caio Ribeiro, o Pedrinho pro Pedrinho, mas eram colegas de trabalho, né? Que depois de um tempo eu já tinha uma intimidade ali e até uma certa tranquilidade para falar o que eu quisesse. Aliás, o Pedrinho de joelho é alguma coisa que é impagável. Pô, tá aí uma coisa que eu vou sentir falta no Tá Na Área. Editar o Pedrinho e ficar com 1,30 m de altura. O Jô Soares tinha um quadro que ele era o reizinho. É verdade. E ele fazia de joelho. Sim, fazia de joelho. É verdade, é verdade. E era impressionante que eu, de joelhos, eu ficava mais alto que o Pedrinho. É impressionante. Isso aí é surreal. Ele de joelho consegue ficar mais alto que o Pedrinho. Isso não existe. O Pedrinho é um toquinho, mas é um grande cara, um baita cara. O Pedrinho, ele tá crescendo agora, não em altura, assim, para os lados, né? Ele tá ficando cada vez mais bombado, né? Pros lados. Não, eu acho que ele malha pelo menos umas 4 vezes por dia. Não é nem por semana. Por dia? Pedrinho superando o Cristiano Ronaldo. Superando o Cristiano Ronaldo. Na verdade, o Pedrinho é o personal do Cristiano Ronaldo. Que não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Então, assim, claro que 4 é exagero, mas 2 eu não duvido nada. Que coisa espetacular. Ele acaba indo. Quem é que treina mais, ele ou o Paulo Nunes? O Paulo Nunes só engana, Farid. Né? Que isso, cara? Não. O Paulo Nunes, ele vai pra academia, ele tira 3 fotos, ele puxa 2 halteres de 2 quilos e vai embora. E aí a corrida dele, aí ele grava pro stories dele assim, vou correr agora, pessoal, dá uma olhada nessa praia. Nunca apareceu em vídeo algum ele correndo. E aí ele bota assim, 5 quilômetros concluídos. Pô, eu só acreditaria se ele postasse nos stories o começo da corrida e o fim. E o fim. E depois mostrar só, daqui até aqui dá 5 quilômetros. Porque aí até eu posso... Não, pode correr uma maratona, 42 quilômetros. É isso aí. O Paulo Nunes também é outro querido, né? É uma figura extraordinária. Arilson de Paula Nunes. Arilson de Paula Nunes. Mas aí só para... Tá, o Renato. Só para fechar o Renato, assim, eu acho que... Claro que talvez ali na segunda ou na terceira resposta, e o Renato, pô, ele foi muito acolhedor naquela entrevista. Muito acolhedor. Porque, querendo ou não, era um moleque que estava indo entrevistar ele e, assim, com a maior responsabilidade e respeito do mundo, né? Porque o Renato, ele estava até num momento, Farid, que era um momento em que ele talvez estivesse se sentindo desrespeitado, como ele até acabou sendo por muitos, né? Seja por torcedores, seja por alguns profissionais da imprensa. E ali ele estava tendo o espaço dele para não ser julgado e passar a versão dele. Então,
da mesma forma que fizemos toda a questão de acolher ele da melhor maneira possível, o Renato também fez essa questão de me deixar muito à vontade. Então, a partir do momento ali que, pô, eu realmente estava ali, ele estava respondendo uma pergunta minha, que era uma pergunta séria, por mais que existisse toda uma expectativa da zoeira, da resenha, mas, pô, era uma pergunta séria, era uma pergunta que muita gente estava querendo ouvir o que o Renato tinha a dizer. A partir do momento que ele me acolheu com a seriedade que aquele momento, que alguns momentos da entrevista pedia, aí eu relaxei e falei, cara, o Renato tá comigo. Aqui estamos jogando junto mesmo, literalmente. Pois é. E o Renato tem por si só um carisma que é dele, né? É um jeito dele que é inconfundível, inconfundível. E o Renato nunca vai deixar de ser um boleiro, porque é o maior nome da história do Grêmio como jogador, como técnico também, está junto com o Filipão ali na galeria dos dois grandes técnicos. O Grêmio teve grandes técnicos, Tele Santana em 77, quebrando a hegemonia do co-irmão, teve em 1991, primeiro título brasileiro, Enio Andrade era o técnico, depois teve Valdir Espinosa, saudoso Espinosa, que falta faz o Espinosa, que nos deixou tão prematuramente. Valdir Espinosa, campeão da América, campeão do mundo, depois Filipão, campeão da América e vice-campeão mundial, depois teve Renato, que ganhou a América como jogador, ganhou a América como técnico, ganhou o campeonato mundial como jogador, e foi vice-campeão. Se não fosse o Barrios se virar para olhar o Cristiano Ronaldo, as pernas de Cristiano Ronaldo, o Grêmio não tinha aberto a barreira e não tinha tomado gol. E o pênalti no Ramiro também, né? Ah, exatamente. O pênalti claríssimo no Ramiro. Pênalti claríssimo, de concurso. Claríssimo pênalti no Ramiro. Que não deram. E ali o Grêmio deixou de ser bicampeão do mundo. Mas deve muito a Renato. Não é por nada que ele tem uma estátua, né, Magno? Pô, não, é surreal. E sabe o que eu achei bem legal de você repassando alguns desses grandes treinadores? É que você citou, se não me engano, 5 ou 6, e, pô, 3 deles têm uma linda história no Grêmio, uma história absurda, e também tem ótimas histórias no Fluminense, né? O Tele Santana é um ídolo do clube. Grande ponteiro do Fluminense. Pô, jogou no Fluminense, treinou o Fluminense também. Também. É um dos gigantes da história. O Valdir Espinosa, também, que foi um treinador que, apesar de não ter nenhuma conquista relevante, foi um treinador que teve um relacionamento muito bom com o clube, e a torcida gostava dele também. Claro que ele tinha os seus momentos de ser criticado, era um pouco cabeça dura em algumas situações, mas era muito bem quisto na torcida do Fluminense e no clube. E o Pai Nato, né? Que nos deu a nossa única Copa do Brasil, e por muito pouco, e aí é com dor no coração que eu falo que por muito pouco ele não nos deu a sonhada Libertadores, né? Umazinha para nós não ia incomodar ninguém, viu? Não, mas vai chegar pro Fluminense.